Candinha imediatamente pergunta cadê a Malu, e o fala que veio ali justamente para falar sobre a Malu e diz a Candelária que ela tem que ir ali com ele. A Candinha pergunta para onde e o Amador fala que é para ir para o hospital. E a Candinha pergunta o porquê e a Olga também chocada pergunta o que foi que aconteceu. O Amador fica sem saber da notícia e a Candinha pergunta novamente o que foi que aconteceu com a Malu. O Amador revela que ela foi ferida, mas que já foi operada, porém está em estado grave. E sobre os comentários, a Maria falou: eu prefiro Gaivota, mas a primeira versão com o ator brasileiro. Já o Gutenberg Oliveira falou: sim, ela volta a enxergar. Já o Vanderlei disse: eu me chamo Vanderlei de Fortaleza. Eliette falou: concordo, Café com Aroma de Mulher, ótima novela, ótima dica, vamos aguardar, novela divertida, nós merecemos. Lil Santana falou: sou da Bahia e Estefânia é do mal. Já a Maria falou: eu não gosto do Patrício porque ele não aceita a filha dele, ele prefere aceitar a Estefânia, essa mau caráter. Já Inês Macedo falou: olha, por que não aproveita para mandar um abraço para Naviraí, Mato Grosso do Sul? Aqui muita gente te acompanha. Um grande abraço, Inês, para todos do Mato Grosso do Sul. É um grande prazer ter todos vocês aqui conosco. Vou te fazer uma pergunta. Mais à frente, ainda nesse vídeo, você verá a Branca pedir para ficar definitivamente com o Omar. Na sua opinião, ele, o Omar, deveria sim ou não aceitar ficar com a Branca? Ou na verdade ele deveria desprezá-la? Deixe o seu comentário aí que no próximo vídeo traremos ele aqui para todos vocês. E também, se possível, não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você assiste os nossos vídeos. E se possível, deixe o seu gostei, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, porque só assim o YouTube notificará você todos os dias em primeira mão da sua novela preferida. Tudo começa logo quando Eduardo vai no teatro para falar com o Amador e se encontra com a Ana Júlia. Ele diz olá e a Ana, que está muito aflita, dá boa tarde e pergunta se ele deseja alguma coisa. O Eduardo fala que ele está ali querendo falar com o Amador e a Ana fala que ele não se encontra. O Eduardo fala que isso é muito urgente e a Ana responde que já disse a ele que ele não se encontra. E o Eduardo fala que sabe muito bem que ele teria ensaio naquele mesmo dia. A Ana Júlia fala que sim, mas é porque aconteceu uma fatalidade e pergunta se ele não sabe ainda. Ele fala que não e a Ana fala que houve um acidente e o Eduardo pergunta: um acidente? E como assim? A Ana fala que sim, que feriram uma atriz e o Eduardo, temendo que poderia ser a Malu, se assusta e pergunta qual atriz foi ferida. A Ana responde que foi a Alessandra Robles, a Malu, e o Eduardo fica chocado e pergunta se isso é sério e se foi a Malu que foi ferida e pede para ela falar como foi que isso aconteceu. A Ana fala que é porque havia uma cena que eles tinham que usar um revólver, então atiraram 3 vezes e ela se feriu e foi levada para o hospital. A Olga e a Candinha estão conversando e não sabem de nada que aconteceu ainda com a Malu, e a Olga fala para a Candinha que recebeu um telegrama da Bruninha e do Adriano, e a Candinha, feliz, pergunta como eles estão e pede que ela fale tudo. A Olga fala que eles estão bem e muito contentes, e nesse momento é quando chega a notícia ruim. A campainha toca várias vezes e a Olga sai para ver quem pode ser e pede para que a Candinha espere um pouco que ela conta o resto. Só que quando a Olga abre a porta é o Amador que já entra com tudo agoniado e pede desculpas porque está muito nervoso e que tem que contar uma coisa a elas. A Candinha imediatamente pergunta cadê a Malu e fala que veio ali justamente para falar sobre a Malu e diz a Candelária que ela tem que ir ali com ele. A Candinha pergunta para onde e o Amador fala que é para ir para o hospital. E a Candinha pergunta o porquê e a Olga, também chocada, pergunta o que foi que aconteceu. O Amador fica sem saber da notícia e a Candinha pergunta novamente o que foi que aconteceu com a Malu. O Amador revela que ela foi ferida, mas que já foi operada, porém está em estado grave. A Candinha fica desesperada com aquela trágica notícia que ela acaba de receber. E nesse momento o Miguel está bem de boa lá no seu escritório e o Eduardo chega de fininho e também sem saber como contar isso a ele,
Ele entra desconfiado e o Miguel chama ele de irmão, sorridente, e pergunta por que ele está ali com aquela cara e o que foi que aconteceu. O Eduardo fala que tem que dar uma péssima notícia a ele e tira imediatamente o sorriso do rosto do Miguel, que em seguida pergunta ao Eduardo o que foi que aconteceu. O Eduardo fala que estava no teatro e que foi lá procurar o sem vergonha do Amador para poder conversar com ele. E o Miguel diz que tudo bem, mas o que foi de tão ruim que aconteceu? O Eduardo fala que uma moça falou que eles estavam lá ensaiando uma nova peça e que parece que o ator teria que atirar em uma personagem da Malu e que não sabe como foi isso, mas que em um descuido a arma estava carregada com balas de verdade e que deram 3 tiros nela e feriu a Malu, e deixa o Miguel totalmente atormentado com essa notícia. O João Miguel, muito agoniado, pergunta se a Malu está ferida. Como assim? Como foi isso? O Eduardo fala que a Malu levou vários tiros e o Miguel pergunta como foi que isso aconteceu e quem fez isso. O Eduardo fala que não sabe explicar, e o Miguel fica desesperado e pergunta se é grave e onde que a Malu está. O Eduardo fala que parece que é grave sim, e o Miguel pergunta onde que a Malu está, e o Eduardo fala que vai levar ele porque ela está no hospital, e então ele sai em disparada. Balbina, que escutou tudo, clama por Deus e chama pela pobrezinha da Malu, e quando ela vai saindo, a Ofélia vê que a Balbina está diferente e pergunta o que foi e por que ela está com aquela cara. A Balbina fala que foi uma desgraça e a Ofélia pergunta se foi ali na casa deles com aquela mulher, se referindo a Ivete. A Balbina fala que não foi ali na casa deles e sim com a Malu. A Ofélia olha estranho e a Balbina revela que parece que atiraram na Malu e que ela está no hospital morrendo. A Ofélia olha estranho com a cara de quem gostou daquela notícia. Já o Miguel chega com tudo no hospital e a enfermeira barra ele e diz que ele não pode passar. E então o Miguel dá uma carteirada nela e diz que é médico. Então ela pede para que ele, o Miguel, acompanhe ela. O Miguel diz ao Eduardo que já volta e entra nas carreiras, e o Eduardo fica um pouco pensativo. Já a Malu está deitada na cama com a cabeça enfaixada e o olho com o curativo. O Miguel entra e fica aflito ao ver a sua amada ali ferida, pega em suas mãos e clama várias vezes por ela, que está inconsciente e não consegue responder. E é justamente nesse acidente planejado pela Isabela e a Estefânia que deixa a Malu cega. A Branca, que tinha ido na casa do Omar para conversar com ele, é rejeitada pelo mesmo, mas a Branca pede para que ele olhe para ela, mas o Omar continua pedindo para que ela vá embora, e o Omar fala que ela destruiu ele, apesar de ele amar ela, e fala que ele teve que deixá-la e que se afastou dela quando percebeu que ela estava acabando com a vida dele. A Branca questiona e diz que ele fugiu dela assustado com as maldades da personalidade dela, mas que agora ele já sabe muito bem que ela não é uma pessoa ruim, porque a única coisa que fazia ele repudiar ela não existe mais, e pede para que ele, o Omar, olhe para ela. A Branca diz a ele que fisicamente ela é a mulher em que ele gostava e que ele se apaixonou e expirou loucura para ele, e que os dois lados da personalidade dela, mas ela nem termina de falar e o Omar manda ela calar a boca. Branca não para e diz que mesmo quando ela era uma mulher volúvel, ela lembrava dele sempre, e por esse motivo ela seguiu ele até aquele local e que estava procurando ele, e que agora também. A Branca fala que agora que ela está bem, está serena, está segura dela mesma, ela sem aquelas roupas esquisitas, sem o óculos e sem a maquiagem, isso fazia com que ele visse ela como uma mulher feia e distante dele. O Omar continua calado e a Branca pergunta se ele sabe o que ela está oferecendo a ele, se ele sabe muito bem. O Omar pergunta o quê? E a Branca fala que está oferecendo a ele a alma da Branca e o corpo da Ivete.